será aqui hoje, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui a palavra do Senhor nos falando de um casamento que estava acontecendo. O Senhor Jesus, ele é convidado juntamente com os seus discípulos e a sua mãe para estar naquela festa. E por Jesus ter sido convidado para aquela festa, eu acredito que eles tinham talvez algum grau de parentesco com os noivos, com a família dos noivos. E aquele casamento vai acontecendo. E nós sabemos que um casamento é um motivo de muita alegria. Nós tivemos um aqui sábado passado e foi uma grande alegria. Quando duas pessoas se colocam para formar ali uma família. Quando um homem e uma mulher, ele se coloca no coração, o propósito de formar uma família. E há uma grande alegria. E uma alegria estava acontecendo naquele lugar. Porque os noivos estavam ali se casando. Eles estavam ali no momento de comemoração. E de repente, a mãe de Jesus chega para Jesus e fala: olha, aconteceu algo. Algo que poderia acabar com aquela festa. Algo aconteceu que poderia trazer tristeza para aquela família. Para os noivos. O vinho acaba no meio da festa. Naquela época, as bodas de um casamento se durava de 3 dias a 1 semana. E imagina ali no meio daquela festa, acabou o vinho. Imagina você numa festa e você chega na festa e você está ali se alegrando e de repente alguém fala para você: olha, acabou a comida, acabou o refrigerante, acabou. Ou se de repente está acontecendo uma festa e de repente acaba a energia, acaba a alegria, porque todo mundo tem que ir embora. E é aquela correria. E Maria, ela chega para Jesus e fala: acabou o vinho. E agora? E Jesus disse para ela assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que eu posso fazer nesse momento? Eu não posso fazer nada. Mas Jesus, ele sabia do que ele iria fazer naquele lugar. E ela vira para aqueles homens que estavam ali servindo, para os serventes daquele lugar, e ela fala assim para ele: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. O que ele mandar você fazer, você faça. Será que nós temos feito aquilo que o Senhor Jesus tem nos mandado fazer muitas vezes? Será que nós temos obedecido a voz do Senhor? Quando nós falamos: Deus, eu quero ir para a direita, o Senhor fala: não, vai para a esquerda. Será que nós temos cumprido a vontade do Senhor naquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas? A obediência é algo que nós temos que buscar do Senhor em todo tempo. Não adianta nós sair da nossa casa, vir para a casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e não praticar, e não viver aquilo que a palavra do Senhor diz. É perca de tempo. A palavra do Senhor diz assim: não deixeis de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Isso está lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Não adianta. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor e não praticar, é perca de tempo. Nada vai acontecer na nossa vida. Nada vai mudar. Não adianta. É como alguém que vai para a escola e a professora ensina e a professora explica. E entrar no ouvido e sair no outro. Vai sair da mesma maneira, não vai aprender. Assim também é a palavra do Senhor. Se nós não obedecermos, se nós não praticarmos aquilo que nós temos lido, aquilo que nós temos sido ensinado, de nada vai adiantar. E a mãe de Jesus, ela fala para aqueles homens: olha, fazei tudo o que ele disser, vocês vão fazer. E diz a palavra do Senhor que ali estavam 6 talhas de pedras. Os judeus, eles usavam isso para as purificações. E Jesus começa a observar talvez aquelas talhas. E naquele momento talvez Jesus, ele já começa a falar com o Pai que alguma coisa tinha que acontecer para que a festa não acabasse. Essas talhas, elas tinham mais ou menos de 40 a 60 litros de água cada uma. Era a medida dela.
E Jesus fala assim para aqueles homens: olha, vai lá e enche de água. Talvez aqueles serventes, eles pararam para pensar, talvez levando aquelas talhas. Para que água, se o que precisamos é o vinho? Para que água? Muitas vezes nós não entendemos o agir do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes nós oramos para o Senhor porque nós precisamos de uma bênção na área financeira. E o Senhor nos dá uma bênção numa outra área que não tem nada a ver. Muitas vezes nós falamos para o Senhor: mas Deus, eu estou enfermo, eu preciso de uma cura. E o Senhor entra com uma providência, com uma porta de emprego. Nós muitas vezes não entendemos o agir do Senhor nas nossas vidas. Mas o nosso Deus, Ele faz tudo no tempo certo. Ele faz tudo de maneira correta. O Senhor, Ele sabe o tempo de agir nas nossas vidas. Se talvez você entrou aqui nessa noite e você não esteja entendendo o que está acontecendo na tua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não consegue entender o que o Senhor está fazendo na minha vida, o que está acontecendo. Porque eu tenho clamado, eu não tenho visto o Senhor agir. Eu tenho buscado, mas nada tem mudado. Saiba que o Senhor, Ele está trabalhando a teu favor. Saiba que o Senhor, Ele está trabalhando até mesmo no silêncio. Quantas vezes nós deitamos no nosso travesseiro e nós choramos e parece que ninguém está nos ouvindo. Ah, mas Deus não está vendo essa situação. O Senhor, Ele está vendo o que você está passando. O Senhor, Ele está vendo o teu choro. Ele tem contemplado a tua vida. E Ele vai agir na tua vida no tempo certo. Nós devemos tão somente confiar no Senhor. Nós devemos tão somente acreditar que o Senhor, nosso Deus, Ele é poderoso para fazer coisas grandes acontecer nas nossas vidas. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens fizeram o que o Senhor Jesus falou. Eles foram e colocaram a água. E quando eles chegam diante de Jesus, Jesus fala assim: agora tira um pouco, pega um pouco e leva por mestre Sala a provar. E esses homens agora eles vão e eles levam diante do mestre Sala, aquele que é o responsável pela organização do casamento, aquele que é o responsável pela organização daquela festa. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que quando o mestre Sala ele prova daquele vinho, quando ele prova daquilo que foi colocado diante dele, ele viu a diferença. Ele viu que alguma coisa diferente tinha acontecido. E diz a palavra do Senhor que agora ele chega diante do noivo e ele diz assim: olha, todo mundo costuma servir primeiro do bom vinho, e depois que todo mundo já se fartou do bom vinho é que traz o inferior. E vocês não, vocês guardaram o melhor para o final. Como é isso? Vocês deixaram o melhor. Em vez de vocês fazer como todo mundo faz, vocês fizeram diferente. Esse é o poder do Senhor. Esse é o poder do Senhor nas nossas vidas. Porque Jesus, quando Ele entra na vida de um homem e de uma mulher, Ele começa a transformar a vida dessa pessoa. E tudo começa a ficar diferente. As pessoas começam a notar a diferença. Aleluia. As pessoas começam a notar que alguma coisa está acontecendo. O poder do Senhor Jesus, Ele é transformador de tal forma em nossas vidas, que começa a trazer alegria. Aquele que só andava cabisbaixo, agora está andando de cabeça erguida, sorrindo, alegre diante da presença do Senhor Jesus. Jesus, Ele faz algo acontecer no meio daquele casamento. Quando todo mundo achava que tudo tinha acabado, Jesus entra como sempre e faz alguma coisa acontecer. E aquilo que era tristeza agora passa a ser grande alegria, porque o Senhor Jesus, Ele entra. Deus, Ele quer transformar a tua vida nessa noite. Ele quer modificar a nossa vida nessa noite. Para isso, nós temos que querer. Nós temos que nos abrir e deixar o Senhor Jesus entrar e fazer essa mudança. O nosso Deus, Ele não é mal educado. Ele só vai entrar na tua vida quando você abrir a porta do teu coração. O Senhor, Ele só vai mudar a tua vida quando você disser para Ele: Jesus, olha, eu estou aqui, pode fazer a tua vontade em mim. Mas para isso nós temos que estar preparados para a mudança. Porque muitas vezes a mudança dói. Muitas vezes a mudança machuca. Muitas vezes o Senhor nos pede para fazer algo que nós olhamos e falamos: mas como pode? Não, eu não quero fazer isso porque machuca.
uma mudança. Quem aqui nunca mudou, talvez não tenha passado por isso. Mas quem já precisou mudar sabe como é difícil. Tá tudo no lugar. E de repente você tem que encaixotar tudo. Aí coloca tudo lá, aquela monte amontoado. E depois quando você chega na casa nova, você tem que arrumar tudo. Eu mudei, acho que já tem um pouco mais de um mês. E ainda tem coisa encaixotada lá, porque eu não consegui colocar no lugar. Isso porque a mudança, ela é dessa forma. Não é fácil mudar. Não é fácil você estar de um jeito e de repente você tem que passar para uma outra forma de viver. A mudança do Senhor na tua vida, ela será grande. Mas para isso você tem que se preparar. Você tem que buscar do Senhor estar firmado. Para que você não venha se desviar no meio do caminho. Quando Jesus, ele transforma aquela água em vinho, a alegria chegou novamente naquele lugar. E assim como houve a transformação da água em vinho naquele casamento, assim também o Senhor quer fazer com você nessa noite. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 20 diz assim a palavra do Senhor: crê no Senhor vosso Deus, estarás seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Se você crê que aquilo que é ministrado neste lugar vai trazer efeito na tua vida, saiba que você vai prosperar. Não somente financeiramente, mas em todas as áreas da tua vida. Se você acreditar que realmente a palavra do Senhor, ela é verdade, você vai passar a viver o melhor do Senhor nessa terra. Você não vai sofrer, aleluia. Você não vai ficar chorando, você não vai ficar cabisbaixo. Mesmo que você não esteja vendo, aleluia, algo acontecer na tua vida, creia que o Senhor, ele vai fazer o melhor para você. Aleluia. O Senhor, ele tem vitória para a tua vida. O Senhor, ele tem transformação para fazer na tua vida. Talvez você entrou aqui triste, cabisbaixa, mas saiba que o Senhor vai transformar essa tristeza em grande alegria. Talvez você entrou aqui enfermo, sentindo dor, mas saiba que você sairá daqui levando a tua plenitude de saúde. Talvez você entrou aqui como um derrotado, você entrou aqui nessa noite preocupado, mas saiba que você vai sair daqui com a cabeça erguida, glorificando e exaltando o nome desse Deus, porque o Senhor, ele está aqui e ele já está trabalhando a teu favor. Aleluia. O poder do Senhor, quando ele entra na vida de uma pessoa, até mesmo aquele que está fraco, ele levanta a cabeça e ele diz, como está na palavra do Senhor: diga ao fraco, sou forte, porque o Senhor é quem te fortalece nessa noite. Aleluia. E se você está achando que você já não tinha mais força para caminhar, o Senhor, ele pega pela tua mão direita e ele te diz: vem cá, meu filho, eu te ajudo, eu te fortaleço. Sou eu que guio os teus passos, sou eu que caminho contigo. Aleluia. O Senhor, ele está neste lugar. E o Senhor já está me dizendo aqui que pessoas que entrou aqui achando que já não tinha mais força, achando que já não ia mais conseguir, ele vai mostrar para você o poder dele. Ele vai mostrar para você que é ele quem dirige os teus passos. Pessoas que entrou aqui nessa noite preocupado, mas Senhor, como é que eu vou pagar aquela conta amanhã? Como é que eu vou fazer, Senhor, com aquela situação? O Senhor te diz assim: basta para cada dia o seu próprio mal. Amanhã eu cuido para você. Aleluia. Aleluia. Para cada área das nossas vidas, o Senhor, ele deixa exemplos na palavra dele, de que ele pode transformar, de que ele pode mudar. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos fala, aleluia, nos conta a história de um cego, um homem que estava ali pedindo esmola. Para aquele homem talvez já não tinha mais solução, não tinha mais saída. Mas de repente ele começa a ouvir um barulho. Ele começa a ouvir que alguém estava passando. E ele começa a perguntar o que está acontecendo. E as pessoas falam para ele: olha, Jesus vem passando aí com uma grande multidão. E ele não perdeu tempo. Ele poderia começar a pedir esmola, porque a multidão estava passando. E ele poderia começar a pedir mais esmolas.
Mas não, ele foi diante daquele que poderia resolver o problema dele. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a palavra do Senhor que a multidão começava a pedir para ele: fica quieto, cala a boca. Mas quanto mais a multidão falava para ele se calar, mais ele gritava, mais ele clamava. E diz a palavra do Senhor que Jesus manda chamar aquele homem. Aleluia. E quando aquele homem chega diante de Jesus, Jesus cura a vida daquele homem. Aquele que era cego, aquele que precisava da ajuda dos outros, agora ele podia caminhar juntamente com Jesus, porque ele já estava enxergando. Aleluia. A palavra do Senhor nos conta ainda a história da sogra de Pedro. Quando Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele está com febre, está doente. E Jesus coloca a mão sobre a vida daquela mulher e ela é curada. Isso nos mostra que até mesmo o nosso físico, o Senhor, Ele pode transformar. Até mesmo o teu físico. Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado com o diagnóstico que o médico falou para você. Olha, não adianta mais não, deixa isso para lá. Olha, vai para sua casa e toma esse remédio, não tem mais jeito. Saiba de uma coisa: você serve um Senhor que dá jeito, até mesmo para aquilo que muitas vezes você não consegue acreditar que tem saída. Até mesmo aquilo que talvez você esteja pensando assim: ah, mas não tem mais como. Para o nosso Deus tem, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que operando ninguém pode impedir. Aleluia. A última palavra é do nosso Deus, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele pode transformar a área espiritual e ministerial de uma pessoa. Se talvez você entrou aqui nessa noite e você esteja pensando assim: ah, mas eu não consigo mais louvar o Senhor. Ah, mas eu não consigo mais pregar a palavra. Olha, eu fui levantada obreiro, mas eu já não consigo mais exercer o meu ministério. O Senhor, Ele vai transformar isso na tua vida nessa noite. E você não vai mais ficar parado. Você vai poder trabalhar para o Senhor. A palavra do Senhor nos conta a história de Jonas, um homem que o Senhor, Ele manda ir para um certo lugar pregar a palavra. E Jesus fala para ele: olha, Jonas, você vai pregar a minha palavra, você vai falar. E Jonas, com medo, ele se esconde, ele se desvia do caminho, ele vai para o outro lugar. E diz a palavra do Senhor que ele é engolido por um grande peixe. E Jonas ali naquele momento, ele se arrepende. E o Senhor Jesus dá mais uma oportunidade para ele. E diz a palavra do Senhor que quando Jonas se coloca para obedecer a voz do Senhor, ele vai para Nínive. E Nínive se converte diante do Senhor. Aleluia. O Senhor, quando Ele quer mudar a vida de um homem e de uma mulher, nada e ninguém consegue impedir. Ninguém consegue segurar as mãos do Senhor, para que as mãos do Senhor venham abençoar a tua vida. O Senhor, Ele abençoou a vida financeira de uma mulher. Ela já era viúva. Ela tinha 2 filhos. E ela estava em sua casa preocupada. E de repente ela chega diante do profeta. E ela fala para o profeta assim: olha, o meu marido, o teu servo morreu. E você sabe que ele servia ao Senhor. Agora chegou aí os credores, quer levar os meus filhos como escravo. E o profeta fala para ela: o que é que você tem em casa? E ela fala: olha, tua serva não tem nada. Mas de repente ela lembra que ela tinha um pouquinho de azeite. E o profeta fala para ela: vai, começa a pedir vasilhas emprestadas. Pede aí para todos os teus vizinhos. Você vai chegar na tua casa, você vai derramar o azeite. Você vai vender esse azeite. E ela fez conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do profeta. E ela pôde viver o milagre do Senhor, porque ela começou ali a encher. E quando ela chega diante do profeta, ela fala: olha, eu já fiz o que você falou. Ele falou para ela: então agora você vai, vende esse azeite, paga a tua dívida, e você vai viver do resto que sobrar. O nosso Deus, Ele tem bênção em abundância para você. O nosso Deus, Ele tem algo para fazer na tua vida nesta noite. Creia que o Senhor, Ele vai transformar aquilo que estava trazendo vergonha para você. O Senhor, Ele vai trazer a dupla honra sobre a tua vida. Se você foi roubado, se você foi defraudado em alguma coisa, saiba que o Senhor, Ele vai trazer sobre as tuas mãos a abundância. Ele vai trazer nas tuas mãos a restituição daquilo que você perdeu.
Se você entrou aqui nessa noite, você esteja pensando assim: ah, mas o meu casamento acabou, ah, os meus filhos se foram, ah, olha, o meu marido foi embora de casa, a minha esposa foi embora de casa. O nosso Deus, Ele é o Deus da restituição. E Ele vai trazer para você aquilo que você necessita. Ele vai fazer acontecer na tua vida o milagre que você precisa. Aleluia. Talvez a tua vida se afligiu de tal forma por causa de uma situação que tem vindo sobre você. Jó, ele foi um homem. Diz a palavra do Senhor que era um homem íntegro diante do Senhor. Ele tinha família, ele tinha bens, ele tinha tudo do bom e do melhor. As pessoas tinham prazer em acenar para Jó, porque ele era um homem importante. E de repente Jó perde tudo. Ele fica sem nada. Ele perde os filhos, ele perde a casa, ele perde os bens. Jó agora adquire uma enfermidade, a qual ele tem que ficar se coçando com cacos de telha. Lhe sobra ali a sua esposa, que fala para ele: mas até assim, você ainda continua adorando esse Deus? Abandona, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele fala para a mulher dele: olha, como uma louca você fala. Porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele acreditava que o Deus que colocou, que deu tudo aquilo para ele, era o mesmo, foi o Deus que tirou, que permitiu que tudo fosse tirado. Mas ele sabia que alguma coisa o Senhor ia fazer na vida dele. Aleluia. Se você entrou aqui nessa noite, você tem uma fé. Aleluia. Ainda que seja pequena, confie, acredite, porque o Senhor, Ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida. Jó, ele não abandonou a sua fé em Deus. E ele pôde ver a restituição vindo sobre a vida dele. E diz a palavra do Senhor que o Senhor abençoou a vida de Jó muito mais, muito além de tudo aquilo, aleluia, que ele tinha no passado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que vai trazer a transformação para a tua vida. Esse é o Deus que vai trazer a mudança para a tua vida. Este culto que é o culto das causas impossível. Saiba de uma coisa: aquilo que para você era impossível, o Senhor, Ele vai tornar possível nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé diante do Senhor. Aleluia. O nosso Deus é aquele que muda a história. O nosso Deus é aquele que transforma as vidas. O nosso Deus é aquele que fala e cumpre aquilo que fala. Nós estamos numa época aí de eleição. E nós vemos tantas promessas, tantas propostas. Mas muitas delas não serão cumpridas. Muitos desses homens que estão fazendo as campanhas políticas não vão cumprir nem metade daquilo que estão prometendo. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Você serve um Deus que ainda que Ele diga uma palavra, esta palavra ela vai se cumprir na tua vida. Ainda que o Senhor tenha feito muitas promessas sobre você, todas elas se cumprirão. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir na tua vida. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Aleluia. Você que quer ver e quer viver uma mudança na tua vida, eu quero te chamar aqui na frente. Nós vamos orar por você. Você que quer viver a transformação do Senhor na tua vida, saia do teu lugar com fé, acreditando que essa mudança ela vai acontecer na tua vida. Aleluia. Aleluia. Romanos 12 diz assim a palavra do Senhor: e não sede conformado com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade do Senhor para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor nosso Deus, quando Ele age nas nossas vidas, não traz dor, não traz sofrimento. Aleluia. Se você está passando por alguma situação a qual tem tentado roubar as tuas forças,
O nosso Deus, Ele vai te fortalecer nessa noite. O nosso Deus, Ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida nessa noite. Fecha os seus olhos aí no seu lugar e vai falando com o Senhor. Vai apresentando a tua vida diante do Senhor. Vai falando com o Senhor aí. Qual é a área que você precisa que o Senhor traga uma mudança? Qual é a área que você precisa que o Senhor traga a transformação? Porque assim como o Senhor Jesus transformou a água em vinho, Ele vai transformar esta tristeza. Ele vai transformar essa enfermidade. Ele vai transformar esse desemprego. Ele vai transformar essa situação de confusão e de contenda na tua casa. Ele vai transformar, porque Ele é o Deus que tem todo o poder. Aleluia. Aleluia. Vai falando com o Senhor aí no teu lugar. Vai falando com o Senhor. Vai falando para o Senhor. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele está com os ouvidos atentos à tua oração. Ele está com os ouvidos atentos. E Ele vai responder a tua oração. Talvez você esteja aqui para representar alguém na tua casa que precise ser liberto. Alguém que precise ser salvo. Ele vai entrar. Ele vai lá. Enquanto você está aqui, o Senhor está lá na tua empresa. Enquanto você está aqui, o Senhor está lá visitando o teu filho. Está lá visitando o teu marido. Enquanto você está aqui, as coisas começam a ser mudadas lá na tua casa. Oh, Espírito Santo de Deus, traz a mudança, Senhor. Traz a mudança neste lugar. Traz, Senhor. Oh, Senhor, arranca toda a tristeza, toda a amargura, arranca todo o medo, toda a insegurança, tudo aquilo, Senhor, que queria roubar as forças dos teus filhos, tudo aquilo que queria roubar a paz, tudo aquilo que estava roubando o sono, tudo aquilo que estava roubando a alegria. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, todo espírito de vício, todo espírito de confusão e de contenda, que começa a cair por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, vai entrando nos lares, ó Pai, e vai trazendo a mudança, vai trazendo, Senhor, a restauração de casamentos. Em nome de Jesus, ó Deus, faz algo novo acontecer, faz algo novo acontecer. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida,
muda minha sorte. Preciso de uma chance Do teu favor, tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance Do teu favor, tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, Muda minha sorte. preciso de uma chance. Do teu favor, tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance. Do teu favor, tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance. Do teu favor, tu tens o remédio Pra minha alma, preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance. Do teu favor, tens o remédio da minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Seus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que reconheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Sua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é o 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 meu prazer. Sua presença
Santo do Santo, a fumaça me esconde, só seus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Ai, Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Aleluia. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível
não desiste de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus o Deus impossível. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Aleluia. Se você não veio aqui na frente, mas se você crê que o Senhor, Ele é o Deus que opera milagres, saiba que você está saindo daqui levando o teu milagre, levando a tua resposta. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu creio que vidas foram transformadas neste lugar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor operou milagres neste lugar. Obrigado pela restauração, Senhor, no físico. Obrigado pelas curas, pelos milagres. Obrigado, Jesus, pela restauração, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua unção que foi derramada sobre a vida de cada um aqui, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez o Senhor provou o teu grande amor. Obrigado, Jesus. Oh, Pai, eu quero te louvar, Deus, e te agradecer por mais esse culto. Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos deu, ó Deus, de estar em tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Glória. Deus seja louvado nesse lugar. Amém. Que culto maravilhoso. Deus fez coisa completa aqui, irmão. Eu pude sentir isso. Pessoas foram renovadas, pessoas foram libertas. O Espírito Santo estava libertando pessoas aqui, transformando, restaurando. Eu não sei o quanto você sentiu isso, mas eu tenho certeza que você pode perceber algo aqui. Várias pessoas que eu orei aqui, eu pude ver a transformação e a restauração. Sábado a gente continua isso aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade, deixa Deus operar. E tenha certeza de uma coisa: depois que você colocou os seus pés para dentro daquela porta, Deus está trabalhando sobre todas as causas que eram impossíveis na tua vida. Amém? Ele está. As causas impossíveis, Deus está trabalhando. A Bíblia diz, Isaías, que não há um Deus como o nosso Deus. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Maravilha. Deus é bom. Sábado nós teremos aqui o nosso culto profético e eu te espero. Antes da gente terminar de dar a bênção apostólica, nós vamos orar pela vida do Rafael.
Rafael fez 15 anos. Já vem rindo já. 15 anos. 15? Ah, não foi 15 não? 20? Hã? Ah, 15 você quer, né? Antes queria ser velho. Aí quando vai chegando a idade, aí quer ser novo de novo. Não é 15, não. Não é 15. Nossa, 16? Vamos orar por essa criança. Já não está dando mais, né? A gente vai, vamos orar pela vida do Rafael, porque o Rafael tem uma bênção no nosso ministério. Amém? Tem sido uma bênção. Graças a Deus. Estenda suas mãos para cá. Eu gostaria que você tivesse esse carinho também e me ajudasse a abençoar a vida dele. Amém? Papai e mamãe te ama. Ô glória. Mas se precisar, Pai, nós queremos nesta noite. Olha a igreja aqui, Senhor. Todos os jovens, os homens, as mulheres que têm carinho pela vida do Rafael. Queremos como igreja abençoá-lo, porque a tua palavra nos diz que a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem. Então eu quero nesta noite colocar as minhas mãos como sacerdote, como pai, como homem, como líder, junto com a tua igreja, abençoar a vida do Rafael. Que o teu poder, a tua graça, a tua unção esteja todo o tempo sobre a vida dele, operando, meu Deus, guardando, fortalecendo nos teus caminhos. Que a tua unção, o teu poder, a tua graça e a tua glória esteja todo o tempo sobre a vida dele. É o que eu te peço nessa noite. Que o teu amor, a tua graça venha trazer saúde, paz, longanimidade, poder e unção sobre a vida dele. Pai, nós te louvamos e te bendizemos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Muita felicidade, muitos anos. Oh, glória!